Bom dia, queridos. Feliz sábado para vocês. Prazer para mim poder estar com vocês aqui esta manhã bonita. Eu achei que o pastor Javan ia dizer assim para mim, igual alguém disse, né? Olha, você pode falar o tempo que você quiser, a meio-dia os irmãos saem, né? Mas é um prazer poder estar com vocês aqui. No final de semana passado nós estivemos lá no extremo do nosso campo, né, lá no distrito de Paraty, né, lá na igreja de Patrimônio e de Ponta da Trindade, que é a nossa igreja mais distante do campo, né? E o que a gente percebe é esse amor a Jesus, a vontade, né, de, na geografia da qual nós participamos, apresentarmos essa boa palavra do Senhor. E as músicas, né, o envolvimento do trabalho. Estava aqui na salinha pastoral, o pastor conversando aqui com o líder dos pequenos grupos aqui do distrito, né, conversando um pouquinho acerca das pessoas que estão estudando. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Obrigado também pela boa música. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Uma igreja com bastante crianças, né? E ali a nossa querida irmã, né, participando ali com 3 mais novos crianças aqui para a igreja. Louvado seja Deus por isso, amém? Só 2 informações. Primeira delas, hoje nós somos uma família que passou de 27 mil membros, amém? Amém. Então a família da Associação Rio Sul, né, hoje temos mais de 27 mil membros. E cada dia Deus tem acrescentado pessoas sinceras, né, que se preparam para encontrar-se com o Senhor Jesus. Nós tivemos uma comissão na quinta-feira e ali foi votado a organização de novos 2 grupos. Nós somos hoje no campo 311 congregações e 190 em uma igreja e 120 grupos, né? Só que já temos 6 grupos votados para serem organizados em igreja e 2 novos grupos que estão surgindo. E nós louvamos a Deus por isso, amém? E o pastor disse assim, olha, em um dos nossos PGs, né, está crescendo e futuramente nós teremos ali uma nova congregação. Né? Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Pastor, falando das datas, né, 1981, parece até que a gente tem muita idade, né? Mas isso é apenas uma ilusão, né? É um prazer poder estar com o pastor Javan, nosso amigo. Né? Estudei com o irmão dele, quando foi citado, e trabalhei com outro irmão, né, o pastor Jairo, quando esteve por aqui. Nós trabalhamos juntos. Deus sempre teve pessoas leais e fiéis, que permaneceram leais a Ele em cada geração. Se você pegar a história bíblica, você vai ver em cada período da história da humanidade, Deus sempre contou com um grupo de pessoas que permaneceram leais e fiéis a Ele em qualquer circunstância. Mesmo nas provas mais severas, né, mais difíceis, eles permaneceram como marcos da qual Deus podia contar. Nós poderíamos citar alguns destes, né? O primeiro que a Bíblia se refere é Abel, oferecendo um sacrifício aceito por Deus, criando no seu irmão, né, a revolta e levando este a cometer o primeiro crime na terra, o primeiro homicídio. Nós também encontramos na sequência Noé. A Bíblia diz que a terra estava em situação difícil, como o nosso mundo, como o nosso querido Rio de Janeiro está, né? Mas Noé Deus encontrou em Noé graça e viu que ele era um homem íntegro entre tantos que estavam ausentes da fidelidade a Deus. Mas alguns anos depois, nós encontramos José, ainda como adolescente, quando é tirado dos seus irmãos, da sua família, do privilégio de conviver com os pais, com os irmãos, com a família, com a sua casa, levado para uma terra cativa. E você conhece um pouquinho da história de José, mas ele permaneceu leal e fiel, né? A ponto do faraó dizer: somente no trono eu sou maior do que José. Somente no trono.
mas em todas as questões concernentes ao governo da terra do Egito, que era a grande potência dos dias, José será o maior. Um pouquinho mais à frente nós encontramos 4 jovens que também tirados da sua terra, agora escravizados na Babilônia, são levados também à prova severa. Um deles, ou melhor, 3 deles, Ananias, Misael e Azarias, foi dado a eles segunda chance para eles negarem a Deus. E na segunda vez que eles tiveram essa oportunidade, eles disseram claramente ao rei: ó rei, nós não precisamos de uma segunda oportunidade. Fica sabendo, que esta é a nossa decisão. Nós entendemos bem, nós ouvimos bem quando se tocou a trombeta, e nós vamos permanecer leais a Deus. E quando o rei, então, enfurecido, os colocou dentro daquela caldeira que, aquecida 7 vezes, o rei se espantou quando disse: eu coloquei apenas 3, mas agora eu vejo 4. Nos momentos mais difíceis, mesmo que Deus não tenha livrado as pessoas das provas, Ele não as abandonou no meio das provas, amém? Um pouquinho mais à frente encontramos agora o 4º amigo, Daniel. Depois de um período longo no governo da Babilônia, da Medopérsia, agora ele é levado também à prova severa. E aqueles outros governadores que não gostavam de Daniel, criaram toda uma conjuntura que você conhece para acusá-lo de negar a obediência ao rei. E a Bíblia diz que com muita dor, o rei então selou a sentença que seria a Daniel, colocando dentro da cova dos... Mas antes de colocar ali, o rei, conhecendo a Daniel, disse a ele assim: Daniel, eu sei que o Deus a quem tu continuamente serve, Ele vai te livrar. Diz a Bíblia que ele passou a noite, não dormiu, não permitiu que lhe trouxesse música, não permitiu comer nada, e já no amanhecer, ele foi até o local onde havia sido colocado Daniel, naquela cova dos leões. E a Bíblia cita, e eu gostaria de convidar você para ler comigo esse texto nesse momento. Pega a sua Bíblia, livro de Daniel, e nós vamos ler a declaração poderosa desse rei que foi encontrar-se com aquele que havia servido de maneira tão leal durante tantos anos. Daniel capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz assim: pela manhã, Daniel 6, 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E qual não foi a surpresa do rei? Então Daniel, lá de dentro da cova, disse: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito nenhum. Deus não livrou todos como Daniel foi livrado. Você encontra a história de alguns que morreram por causa da fé. Por exemplo, o primo de Jesus, embora tenha mandado homens procurar Jesus quando preso estava,
perguntando se ele era de fato Cristo ou iria esperar outro. João Batista não foi livrado. Embora depois Jesus tenha dito de João Batista, não se levantou um profeta maior do que ele. Também, Deus não livrou Estevão do apedrejamento. Após a morte de Jesus, a sua ressurreição, a ascensão aos céus, quando então a igreja primitiva crescia, se desenvolvia, milagres aconteciam, Satanás surgiu com uma perseguição muito forte. Embora Estevão tenha dito, eu vejo os céus abertos e os anjos de Deus passeando, ele não foi liberto do apedrejamento. Poderíamos falar de tantos outros. Na galeria da fé é apresentado alguns que morreram por causa do Evangelho. A história da igreja de Deus na terra não está concluída. Amém? Estamos registrando hoje mais um capítulo da história de Deus aqui nessa terra, com as adorações, com a escola sabatina. As secretárias da igreja têm o privilégio de registrar uma parte da história da igreja. E recentemente, quando eleito secretário da associação, eu peguei algumas pautas antigas, até para ver um pouquinho de como meus amigos que trabalharam ali faziam as pautas, as atas das comissões, e ali pude ver algumas histórias muito interessantes. Descobri quem foram os primeiros membros da comissão diretiva quando estabelecido o campo da Associação Rio de Janeiro Sul, o presidente, os departamentais, o primeiro pastor aspirante que foi chamado para o nosso campo, eu descobri nessas atas, foi o pastor Júlio. Foi o primeiro aspirante chamado depois de instalado na Associação Rio de Janeiro Sul. Os primeiros pastores que foram ordenados. A história da igreja de Deus nessa terra continua sendo escrita com a história desta manhã. Amém? Amém. Ela continuará sendo escrita na parte da tarde. E você tem o privilégio de cada dia, através da sua vida, das suas ações, se relatados fossem, ou se relatada fosse, e deixado para as gerações que virão, eles poderiam ler a história da igreja de Nova Iguaçu para os futuros. Mas eu gostaria de encerrar falando da história de um dos homens extremamente importante para a igreja da Reforma. Eu falo de um jovem que nasceu em 1369 e foi morto no dia 6 de julho de 1415. João Hus era de humilde nascimento. Cedo o seu pai o deixou órfão, ficando então com a sua mãe, piedosa senhora, sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor a Deus como a mais valiosa das heranças e posses que poderia deixar ao filho, procurou transmitir o conhecimento da Bíblia, de Deus, com muito afinco. Até o dia em que Hus passou para a Universidade de Praga, onde seria admitido como um aluno bolsista. Diz a história que a sua mãe começou a se dirigir para a cidade de Praga. Viúva e pobre, não possuía dádivas nem riquezas para deixar ao filho. Mas quando se aproximavam daquela grande cidade, ela se ajoelhou ao lado do seu filho, ainda jovem, e invocou de Deus a bênção celestial. Pouco ela imaginava que aquela cena iria proteger um dos mais iminentes defensores da palavra de Deus. João Hus, durante muito tempo, e algumas vezes foi convidado a negar a sua fé. Mas o livro Grande Conflito cita o seguinte: foi pronunciado na página 108 a sentença,
então iniciou a cerimônia de degradação de João Hus perante os cardeais, os papas e todos aqueles que ali estavam para esse momento. Os bispos vestiram ele, João Hus, não é? E enquanto recebia as vestes, disse: nosso Senhor Jesus Cristo estava por escárnio, coberto com manto branco, quando Herodes o mandou conduzir até o perverso Pilatos. Foi então entregue João Hus, após esse momento, né, de degradação, às autoridades seculares, e foi levado então até o lugar da sua execução. Imenso grupo seguia João Hus, curiosos, amigos, pessoas que o admiravam e haviam ouvido em outras ocasiões, centenas de homens em armas, padres, bispos, em custódios trajes, habitantes ali também de Constança. E quando João Hus estava atado ao poste na praça pública e tudo pronto para acender-se o fogo, o mártir então se aproximou, né, e foi exortado por João Hus para que viesse pela frente. E então o mártir, ou melhor, aquele que estava conduzindo, né, para conduzir então aquele momento, acender aquela fogueira, ele exortou João Hus a salvar-se, né, a renunciar dos seus erros. E ele então seria desatado daquele poste. E João Hus disse o seguinte: a que erros renunciaria? Não me julgo culpado de nenhum. Eu invoco a Deus como testemunha de tudo aquilo que escrevi, preguei, ensinei e vivi. E portanto, muito me alegrarei, confirmando com o meu sangue a verdade que ensinei nas cidades por onde estive. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, João Hus começou a cantar e disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E enquanto as chamas começaram a envolvê-lo, a sua voz foi silenciada com esta frase: Deus, durante todas as gerações, teve filhos que permaneceram leais. E Ele conta com você nesses dias, amém? Nos nossos dias, na história da Igreja Adventista, nós temos um exemplo poderoso de um pastor que havia recentemente se convertido ao Adventismo. E eles aguardavam ansiosamente a volta de Jesus. Muitas pessoas estavam se decidindo. Eu estou me referindo ao jovem pastor Charles Fitch. Em um dia muito gelado, ele marcou uma cerimônia de batismo e se dirigiu para um lugar, era o lago Erie. Ele foi e batizou as pessoas que estavam confirmadas para aquela ocasião, e rapidamente eles saíram, os batizados, e foram para se trocar. Ele também estava se dirigindo para o local onde trocaria sua roupa já molhada, quando duas pessoas o interromperam e disseram: pastor, nós também queremos nos batizar. E ele voltou para o lago e as batizou. Agora já estava bastante debilitado devido ao frio intenso, né? Ele então rapidamente estava se dirigindo até o local onde se trocaria, quando uma outra pessoa o abordou nesse percurso, dizendo: pastor, eu preciso ser batizado hoje. Eu preciso ser batizado hoje. O pastor Fitch retornou, né, até o lago e também a batizou. E a meditação matinal de 2015 diz assim: a exposição prolongada o levou à enfermidade e à morte no dia 14 de outubro de 1838. Nem mesmo o perigo da morte
arrefeceu aquele jovem pastor de 39 anos. Ele sabia que só dormiria por um pouco até que Jesus o viesse para despertá-lo. Alguns tombaram na fé. Outros Deus permitiu que eles vivessem longos anos pregando o Evangelho. E eu concluo dizendo para você que não é um ato simples, isolado de fidelidade e lealdade a Deus, mas sim uma vida de serviço e de dedicação. Deus conta com você nesses dias, amém? Não importa se você é um jovem, um juvenil, se você é um recém-casado, não importa se você já viveu muitos anos, está hoje aposentado, Deus também conta com você. Né? Deus conta com você. Ele quer, né, contar com você no ministério dele. Amém? Amém. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, né, orando por você, que reconhece, né, que muitas das vezes a vida cristã não nos livra das provas, né, das dificuldades. Mas apesar disso, Deus promete estar conosco todos os dias. Nós vamos ter uma música agora. O trio estará adorando a Deus com uma música. E assim que você ouvir a música, se você sente desejo de também dizer a Deus, um gesto simples, ficando em pé, dizendo: Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu também acredito na Tua palavra. Eu quero, nos meus dias, continuar escrevendo essa história de fidelidade dos pioneiros, e que o Senhor venha estar conosco nesta manhã. Se você deseja isso, assim que você ouvir essa música, convido você a colocar-se em pé comigo, e depois nós iremos orar a nosso Deus. Concedes-me vigor e eterna salvação.
Senhor Deus, nosso Pai querido, amado, como ouvimos agora através dessa música, nós estamos dizendo ao Senhor que confiamos no Senhor. Amém, Senhor. O Senhor conta conosco ao escrever a história do cristianismo na terra, nos nossos dias, e que o Senhor possa acompanhar cada uma das nossas atividades. Assim com cada criança que aqui está, os bebês, os juvenis, os adolescentes, os jovens, aos casais, aqueles que já viveram um bom tempo, talvez alguns viúvos, viúvas, que o Senhor possa estender a mão a eles. E gostaríamos, ó Pai, que o Senhor nos lembrasse que fazemos parte daqueles que escrevem a história nessa terra. Que isso possa ser bem claro diante de nós, não importa se os momentos são de paz ou passemos por dificuldades. Não importa, o Senhor vai estar conosco todos os dias. Abençoe a Deus o pastor Javan, o seu ministério, a sua família querida. Abençoe a Deus cada líder desta igreja, cada membro, cada amigo que está conosco nesta manhã. Que os seus anjos nos acompanhem nas atividades do dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.